Pessoal, hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 sobre progressão geométrica, conhecido como PG. Então vamos aqui. Nós vamos estudar hoje, classificação, representação, genérica, e termo geral. Então aqui eu tenho uma definição. A definição diz basicamente o seguinte, que para mim construir uma sequência em PG, eu preciso do primeiro termo e de uma constante, que a gente chama de razão. Então, eu preciso basicamente isso, primeiro termo e uma constante. Então, a gente observa aqui no exemplo A o seguinte, que a minha razão é isso que é 3. Então, observe que o meu primeiro termo é 1. Para mim chegar no segundo termo, eu preciso multiplicar por 3. Para mim chegar no meu terceiro termo, também preciso multiplicar por 3. Para mim chegar no meu quarto termo, eu também preciso multiplicar por 3, e assim vou construindo a minha sequência. Então, a ideia da PG, eu vou usar geralmente multiplicação e divisão. Aqui no exemplo B, a gente percebe isso, que eu estou dividindo por um terço, então aqui é 6 dividido por 3, eu vou ter 2. 2 dividido por 3, eu vou ter 2 sobre 3, e assim por diante. Então, a ideia de PG é essa. Ou você vai usar a multiplicação, ou você vai usar a divisão. Essa é a ideia básica, E você vai construir tudo isso a partir do primeiro termo e de uma constante que chamamos de razão. No caso aqui, a gente tem aqui o 3, e aqui na B a gente tem 1 sobre 3, A gente vai classificar elas em crescente, decrescente, constante, oscilante ou quase nula. Então, a gente tem o primeiro caso aqui da PA crescente. A ideia é bem simples. Aqui a gente tem aqui essas oscilações, mas a gente percebe que cada termo, a partir do segundo, é maior do que o anterior. Então, a gente observa aqui, a gente tem aqui uma PG de razão 2. O nosso primeiro termo é 1. Quando eu vou para o segundo termo, eu observo que é maior que o primeiro. Quando eu vou para o meu terceiro termo, ele é maior do que o meu segundo termo. E assim vai se formando essa PG, onde os termos seguintes sempre são maiores do que os anteriores. Quando eu estou na PG decrescente, acontece o contrário. Os meus termos seguintes, eles são menores do que o anterior. Então, aqui no exemplo A, a gente observa isso. O meu primeiro termo é 12, o meu segundo termo é a metade, que é 6, o meu terceiro termo também vai ser a metade, e assim por diante. Então, a gente observa que os termos seguintes são menores do que os termos anteriores. Então, aqui é exemplo de PG decrescente. A gente observa a razão aqui, que é 1 sobre 2, ou 0,5. Então, aqui no nosso terceiro caso, a gente tem a PG constante. A PG constante é quando a razão é igual a 1. A gente observa que não vai se alterar se eu multiplicar por 1. 6 vezes 1 vai ser 6, 6 vezes 1 vai ser 6, e assim por diante. Ou então, quando os seus termos são nulos. A gente observa que tudo aqui é zero. Então, por que tem aqui essa definição de indeterminado? Porque dividindo 0 por 0 é uma situação indeterminada, Então fica meio estranho. Então, uma PG constante, pode acontecer isso aqui também. Todos os meus termos são zero. Agora a gente vai aqui para o quarto caso, uma PG oscilante. Então, uma PG oscilante, o que acontece? Todos os seus termos são diferentes de zeros. Então, os termos de uma PG oscilante são diferentes de zero.
E outra observação, dois termos consecutivos têm sinais opostos. Então, vou pegar aqui dois termos consecutivos, tá? Vou pegar aqui os dois últimos. A gente observa que os dois últimos termos têm sinais opostos, né? E os seus termos são diferentes de zero. Então, vamos pegar aqui mais dois termos consecutivos, ó, sinais opostos, um positivo e um negativo. E aqui a gente tem, por fim, né, uma PG quase nula. O que quer dizer com isso, né? Nós temos o primeiro termo diferente de zero e o restante igual a zero, né? Então essa é basicamente a definição, né? Diz aqui a definição de uma PG quase nula. Primeiro termo diferente de zero, o restante é igual a zero. Então aqui nós temos a nossa representação genérica. Tá? Quando é dado uma questão, um problema, né? Onde ele não diz quais são os termos, então você vai ter que usar essas representações aqui. As mais usadas é essa aqui, para uma PG de 3 termos, e essa aqui para uma PG de 4 termos. Então essas duas representações são as mais usadas. E aqui eu tenho o meu termo geral, né? O meu número de termos. Esse aqui vai ser a razão. E esse A aqui, né, A índice 1, vai ser o meu primeiro termo. E aqui vai ser o meu termo geral. Tá? Agora nós vamos fazer aqui algumas questões. Me pede para me verificar se essas sequências elas são PG. Tá? Então vamos verificar aqui, vamos para A. Então é o seguinte, aqui é um pouco diferente, né, da PA, porque a razão aqui, eu vou usar aqui uma divisão. Então, a forma de você encontrar a razão em uma PG é diferente da PA. Então, aqui você vai pegar um termo qualquer e vai dividir pelo termo anterior. Então, vamos fazer aqui o teste para o item A. Então, aqui no item A, eu vou calcular aqui a razão. Vou pegar aqui o primeiro termo, ou o segundo termo, e vou dividir pelo primeiro. Então, aqui no meu primeiro termo, eu tenho 5. E no meu segundo termo, eu tenho 25. Quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar o quê? 5. Agora, eu vou fazer novamente aqui. Vou pegar o terceiro termo e vou dividir pelo segundo termo. Então, meu terceiro termo é 125 dividido por 25. Então, quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar 5. Então, vou pegar aqui o meu quarto termo e vou dividir pelo termo anterior, que é 3. Né? Meu terceiro termo. Então, eu vou ter aqui, ó, 625 dividido por 125. Quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar 5 também. Então, a gente observa que a razão dessa PG ela é de fato constante, né? Eu sempre estou multiplicando por 5. Então, aqui na B, vamos fazer do mesmo jeito. Vou pegar aqui o segundo termo e vou dividir pelo primeiro termo. Então, meu segundo termo aqui vai ser 6 e o meu primeiro termo é 3. Então, fazendo essa divisão, eu encontro 2. Vou pegar agora o meu terceiro termo e vou dividir pelo segundo. Então, observe aqui. O meu terceiro termo é 9, o meu segundo termo é 6. Vou simplificar tudo por 3. Então, aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter
2. Então a gente observa que na B a minha razão não é constante, né? Então eu já posso supor que isso aqui não é uma PG. Então a A é uma PG e a B, né, não é PG. Então, nessa primeira questão, serviu mais para a gente verificar como é que a gente encontra a razão de uma PG. Na questão 2, determine a PG de 3 termos, sabendo que o produto dos 3 termos é 8 e a soma do segundo com o terceiro é 18. Bem, observe que eu não sei quais são os termos, então eu vou pegar aquela forma, né, aquela maneira genérica para me representar essa PG. Então vamos aqui, tá? Então meu primeiro caso, deixa eu só mudar aqui a cor, então a minha primeira etapa aqui é a forma como é que eu vou representar, tá? Eu vou representar aqui dessa forma. Então aqui eu tenho uma PG, tá? Aqui eu tenho uma PG de 3 termos. Primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo, tá? Então observe aqui o que vai ser minha razão. Então vamos montar aqui, né, esse sistema. Então minha segunda parte aqui, o que eu vou fazer? Eu vou reproduzir o que ele está dizendo. Então quando eu somar aqui, quando eu somar o produto, né? Quando o produto, né, diz que, sabendo que o produto dos 3 termos é 8, então aqui eu vou pegar o produto. Então o que é o produto? O produto, na verdade, é multiplicação. Então eu vou pegar esses 3 termos e vou multiplicar. Então eu vou ter aqui x sobre q vezes x mais q. Então quando eu multiplicar esses 3 termos, eu vai ter que dar igual a 8. E eu não diz mais ainda. Quando eu somar o segundo com o terceiro, dá 18. Então o segundo termo é x mais o terceiro termo. Ele diz que dá 18. Então observa que nós, né, formamos aqui um sistema de equação e vamos resolver agora, tá? Então vamos aqui para a terceira parte. A terceira parte, eu vou pegar um desses dois sistemas e resolver, né, encontrar uma dessas variáveis aqui. Então observando aqui, a gente percebe que o primeiro é mais fácil de resolver, né? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, x sobre q vezes x vezes q, tudo isso igual a 8. Então o que é que eu vou fazer aqui? Como eles estão se multiplicando, então eu posso cancelar esse e dividindo, né? Posso cancelar esse com esse. Quando eu fizer isso, o que vai me restar? Quando eu fizer isso, vai me restar aqui x elevado ao cubo igual a 8. E agora eu vou ter que tirar essa raiz cúbica de 8, né? Então, raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2. Então, eu encontrei o valor de x. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui para minha quarta parte. Eu vou pegar agora a minha segunda, né, equação e vou substituir o x. Então vamos aqui. Então minha segunda equação eu tenho x, né? Minha segunda equação aqui, vou pegar essa aqui agora. Então eu tenho x mais x vezes q igual a 18. Então vamos substituindo. Então x é 2. Então onde tiver o x você substitui por 2. Tudo isso aqui é igual a 18. Então vai ficar assim. Esse 2 vai passar com sinal negativo. Então vai ficar o que? 2q igual a
16. Então, eu vou ter aqui igual Q igual a 16, dividido por 2, que vai dar 8. Então, observe que o meu Q é 8. E agora, como é que eu faço para mim descobrir a minha sequência? Para saber a sequência, é só substituir. Onde tiver x, tá? Aqui, ó, a gente vai substituir aqui. Onde tiver x, coloca 2. Onde tiver Q, coloca 8. Então, a nossa sequência vai formar da seguinte forma. Deixa eu botar aqui, vou botar aqui minha sequência, ó, substituindo. Então, vou ter o que, ó? 2 dividido por 8, né? Se simplifica, vai ficar 1/4. Próximo, só o x é 2. E o próximo é 16, né? Ó, 2 vezes 8, 16. Então, esse aqui eram os 3 termos que estávamos procurando, tá? Então, essa aqui é a nossa sequência. Uma sequência de razão 8. Então, vamos aqui para a nossa terceira questão. A terceira questão diz o seguinte. Deixa eu só aqui abrir outra página, que eu acho que não vai dar. A terceira questão diz o seguinte: determine a PG crescente de 3 termos, tal que a soma dos 3 termos é 14 e o produto é 64. Então, eu vou ter o seguinte. Aqui, tá? Ele diz que a soma, vamos aqui pegar aqui o primeiro aqui, diz que a soma dos 3 termos é 14. Então, os termos que eu vou usar vão ser esse aqui, ó, x por Q, né? X dividido por Q, x e x vezes Q. Então, esses daqui são a nossa representação. Então, vamos aqui para a segunda parte. A segunda parte que eu vou usar vai ser o que está dizendo, ó, soma, né? Então, quando eu somar aqui x mais sobre Q mais x vezes Q, isso aqui vai ter que dar igual a 14. E o produto, né? O produto é multiplicação. E o produto deles é 64. Ou seja, quando eu multiplicar tudo isso aqui, eu vou encontrar 64. Então, aqui eu tenho a minha representação, né, do enunciado. Então, observe que eu formei aqui um sistema e agora é resolver. Então, vamos aqui para a nossa terceira parte. Então, eu vou pegar aqui a segunda equação, que é x sobre k vezes x mais q, né? Ou mais q, não sobre k. Então, isso aqui vai ser igual a 64. Observe que aqui eu posso simplificar. Né? Eu posso simplificar, ó, esse com esse. Então, aqui vai ficar assim. Vai ficar x vezes x vai ser x ao cubo. Então, isso aqui é igual a 64. Então, a raiz cúbica de 64, eu vou encontrar x igual a 4. Então, encontrei o x. Agora, eu vou pegar esse x, né, que é igual a 4, e substituir na primeira equação. Então, vamos substituir aqui na primeira equação. Vai ficar assim. Então, quarto passo, né? Vou pegar aqui a minha primeira equação, onde eu tenho x sobre q mais x vezes q igual a
14. Então, vou substituir aqui. Eu vou substituir o x igual a 4. Então, vai ficar assim. 4 sobre q, mais 4 vezes q igual a 14. Então, passando aqui para a próxima página, nós vamos ter o seguinte, né? Vai ficar assim. Então, observe que o 4 que estava antes da igualdade vai passar agora subtraindo. Então, vai ficar igual aqui a 10. O que eu posso fazer aqui? Bem, eu posso simplificar, né? Eu então resolvi assim, tanto faz. Eu vou simplificar aqui tudo por 2. Então, quando eu simplificar aqui tudo por 2, esse 4 aqui vai virar 2. Esse 4 aqui, né, vezes Q também vai virar 2. E o 10 vai virar 5. Tá? Então, quando eu faço essa divisão, eu tenho que dividir toda a equação, né? Tanto o primeiro membro como o segundo. Então, vamos ajeitar aqui como é que vai ficar isso. Observe que agora eu tenho uma equação. Tá? Então, eu tenho que resolver aqui essa parte aqui. Né? Eu vou resolver aqui cruzado. Q vezes 2Q vai dar o quê? Q vezes 2Q vai dar 2Q ao quadrado. E 1 vezes 2 vai dar igual a 2. E aqui tem a parte de baixo ainda, né? Q vezes 1 vai ser igual a... Q vezes 1 vai ser igual a Q. Tudo isso igual a 5. Observe que novamente eu vou aqui multiplicar cruzado, né? Então vai ficar assim. Trazendo para cá. Então vai ficar, ó, quando eu multiplicar 1, ele não vai alterar. Então vai ficar aqui 2Q ao quadrado mais 2 igual a 5Q. Então observe que o Q vai multiplicar o 5. Então nós temos 2Q ao quadrado menos 5Q mais 2. Observe que eu passei o Q que estava depois da igualdade para antes da igualdade. E a gente observa aqui facilmente que nós temos uma equação do segundo grau. Agora é resolver essa equação, né? Então essa aqui é a parte mais fácil. Então vai ficar assim, resolvendo a equação. Tá? Vou encontrar aqui o valor de delta. Então eu vou ter aqui, vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então aqui substituindo eu vou ter 5 menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 2, né, que é o a, vezes o c, que é 2 também. Então essa resposta aqui nós vamos encontrar 9. Então aqui tem meu delta. Agora eu vou encontrar o valor de x, né? Então o valor de x eu vou usar essa regrinha aqui, né? No caso não é x, né? A gente está tão acostumado a fazer com x, a gente está usando o valor de q. Então o meu qzinho vai ser assim, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2. 2a, né? Então aqui nós temos o seguinte. Então, substituindo, menos b, o b vai ser menos 5, mais ou menos, raiz de delta, que é 9. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O valor de a é 2, então, dando uma ajeitadinha aqui, nós temos 5, mais ou menos 3, dividido por 4. Então, resolvendo aqui o Q1 e o Q2, né? Ou o Q' ou o Q duas linhas, tanto faz, nós vamos encontrar 2 e 1 sobre 2. Bom, o que eu faço agora, tá? Eu vou pegar isso aqui, ó, essa representação aqui,
e vou substituir. Deixa eu só mudar aqui a cor para ficar fácil da gente visualizar. Tá? Então eu tenho essa representação aqui. Tem um x sobre q, tem um x e tem um x vezes q. Então o que é que eu faço? Eu vou pegar aqui e vou substituir o q por 2 e x por 4, tá? Então você tem que substituir o x por 4 e o q por 2. Então, substituindo aqui, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar duas sequências. A gente vai encontrar essa sequência aqui, 2, 4 e 8. E a nossa outra sequência, né, substituindo esse agora. Então, nessa primeira sequência aqui, o meu x é igual a 4. E o meu q aqui, que é uma linha, é igual a 2. Nessa outra sequência, que eu vou ter o que? 8, 4 e 2. O que foi que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa, né? Substituí o x por 4 e o q eu agora usei 1 sobre 2. Tá? Então, observe que o que ele estava pedindo era a sequência crescente. Então, a minha sequência crescente é essa aqui. Então, essa aqui é a sequência crescente, 2, 4 e 8, tá? Então, essa é a sequência que a gente estava procurando. Questão 4. Questão 4, a gente quer saber qual é o 13º termo dessa sequência. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar aqui a regra do termo geral. Então, a gente vai usar essa regra aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é encontrar... A primeira coisa que eu faço aqui é encontrar o meu primeiro termo, o meu número de termo, a minha razão, e isso aqui que eu estou procurando, o 13º termo. Minha razão aqui a gente percebe facilmente que vai ser o quê? 1 sobre 2. Então, vamos encontrar aqui a nossa razão. Nossa razão vai ser, eu vou pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Tá? Então, meu segundo termo é 32 dividido por 64. Então, vai ficar 1. Deu uma azia, 1 sobre 2. Então, a minha razão é 1 sobre 2. O meu número de termo é 13. E o meu primeiro termo é 64. Então, vamos para a nossa segunda parte. Agora é só substituir. Então, estou procurando o meu 13º termo. O meu primeiro termo é 64. Minha razão é 1 sobre 2. E aqui eu tenho 13 menos 1, né, que é o meu número de termo. Então, aqui dando uma ajeitadinha. Vai ficar 64 vezes 1 sobre 2, né, elevado a 12. Então, aqui, continuando, observe que aqui eu tenho que saber algumas propriedades de potência para ficar mais fácil, né? Então, vai ficar assim, ó. O que eu vou fazer aqui? Vou repetir 64. Isso aqui vai ficar o que? 2 elevado a 12, tá? Propriedade de potência. Tá vendo essa propriedade aqui? Onde o expoente vai tanto para o A como para o B, tá? Ou seja, vai tanto para o numerador como para o denominador. Como o numerador é 1, não vai fazer diferença. Então, continuando, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 64 e transformar em base 2, né? Vai me dar aqui 2 elevado a 6. Então, observe que aqui novamente eu vou aplicar a propriedade de potência, né? Vai ficar o quê? Simplificando esse com esse, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 6. Então, vai dar 1
sobre 64. Então essa aqui é a nossa resposta. E para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: os pontos médios dos lados de um quadrado com 24 centímetros de perímetro são os vértices de um segundo quadrado. Os pontos médios dos dois lados desse segundo quadrado são os vértices de um terceiro quadrado, e assim sucessivamente, até o 10º quadrado. Então ele quer saber qual é a área do 10º quadrado, tá? O que ele está dizendo é o seguinte, que você tem um quadradozinho aqui, ó. E aí, eu tenho um outro quadrado dentro desse, né? Onde ele vai ser formado pelos pontos médios. Observe que isso aqui é o ponto médio de um lado, né? Ou seja, divide esse lado aqui em duas partes iguais. E aqui dentro desse eu tenho um outro, uns pontos médios também, né? Ou seja, esses pontinhos aqui são os pontos médios. E aqui dentro desse eu tenho um outro. E eu vou formando esses quadrados até chegar ao 10º quadrado. Então ele quer saber qual é a área do 10º quadrado. Tá? Então ele me disse que o perímetro é 24, então quer dizer que se eu pegar 24 e dividir por 4, eu vou encontrar um lado, né? Então esse lado aqui na verdade, então o lado do quadrado é na verdade igual a 6. Então aqui vai ser 3 aqui vai ser 3. Né? Aqui vai ser 3, aqui vai ser 3, 3, 3, tá? É assim. Vai indo, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que encontrar quanto é que mede um lado desse segundo quadrado, quanto é que mede isso aqui. Tá? Então a gente observa que aqui eu tenho um triângulo, um retângulo. Então para eu encontrar esse ladozinho aqui, tá? Que eu vou chamar aqui de A2. Para me encontrar esse lado aqui, eu posso usar o teorema de Pitágoras, ou então eu posso usar aqui a fórmula da diagonal de um quadrado, né? Que é isso aqui, tá? Você tem um quadradozinho aqui. Então se eu quero saber a diagonal dele, é só eu fazer isso, né? Onde esse A aqui vai ser o valor tomado, tá? Então a gente vai usar essa regrinha aqui. Então você pode usar o teorema de Pitágoras, que dá a mesma coisa. Então quer dizer que para me encontrar esse tamanhozinho aqui em vermelho, né, o A2, ele vai ser igual a isso aqui, né? Igual a outra diagonal. Então o A2 vai ser igual ao que? Ó, isso aqui mede quanto? 3. E aqui 3, então é só substituir um lado, né? Então observe que esse aqui é o tamanho do A2, né? Ou seja, do segundo quadrado. Então a minha sequência que eu estou construindo é, eu tenho 6, o primeiro quadrado, né, tem lá 6, o segundo tem 3 raiz de 2. Então meu próximo quadrado que eu estou procurando vai ser um lado, né, vai ser esse aqui. Ó. Então agora eu vou procurar esse. Observe que também é um triângulo, né, retângulo. Então é o seguinte. Então quer dizer que esse lado aqui vai ser o que? Vai ser 3 raiz de 2 dividido por 2, né? Porque eu vou dividir em duas partes. Então quer dizer que aqui também, esse pedacinho azul aqui vai ser o que? 3 raiz de 2 dividido por 2. Então eu quero encontrar agora o meu terceiro lado, né, que eu vou chamar de A3. Então o meu A3 é só substituir aqui também, tá? Então veja bem, o meu A3 vai ser igual ao que? Substituindo aqui o A, ó. Vai ser 3 vezes raiz de 2 por 2, né? E repete isso aqui, ó. Então aqui eu vou ter o que? A3 vai ser igual a 3 vezes. Observe que raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, né? Então meu A3 é 3.
Então a minha sequência que eu tenho é essa aqui. E assim por diante, né? Até o 10º termo. Só que não tem como a gente fazer isso, né? Dessa forma, senão isso fica muito cansativo. Então eu vou fazer o seguinte. Então a sequência que eu tenho é essa. 6, 3, raiz de 2 e 3. Essa sequência vai até o 10º termo. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Tá? Eu vou usar a fórmula do termo geral para me encontrar o 10º termo. Então vamos aqui pegar algumas informações. No meu primeiro termo eu tenho que é 6. O meu número de termos eu tenho que é 10. A minha razão eu não tenho. O meu termo geral, 10. O meu termo geral é o que eu estou procurando. Então, para me encontrar a razão, eu pego um termo qualquer e divido pelo anterior, tá? Vou pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Então, vou ter isso aqui. 3 raiz de 2 dividido por 6. Simplificar esse com esse, vai ficar o quê? Raiz de 2 por 2. Se eu pegar aqui o terceiro termo, vai dar a mesma coisa. O terceiro termo é 3. Então, simplificar esse com esse, eu vou ter isso aqui. E aqui a gente usa uma técnica, né? Um processo, né? De racionalização. Né? Então, racionalizar é você tirar a raiz quadrada do denominador. Então, vai ficar assim, ó, 2, fazendo direto aqui, né? Raiz de 2 por 2. Né? Então, a gente observa aqui a razão que são iguais. Então, vai ser raiz de 2 por 2. Então agora a gente vai encontrar o nosso 10º termo. Então vamos aqui para a nossa segunda parte. Então na segunda parte encontrar o 10º termo. Tá? Então no 10º termo vai ser o primeiro termo que é 6, vezes a razão que é raiz de 2 por 2, elevado a 10. Né? 10 menos 1 vai ser 9. Então, o que eu vou fazer agora? Bem, isso aqui, essa medida, né? Essa medida aqui, dá para simplificar um pouquinho mais aqui. Então, vou simplificar aqui, né? Esse 6 eu vou transformar em 3 vezes 2, tá? Mesma coisa. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou levar isso aqui a 9. Então, vai ficar assim, 2 elevado a 9, e aqui vai ficar o que? 2 elevado a 9 também. Então, aqui eu vou simplificar esse 2 com 2 daqui, né? Então, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai acontecer que o meu 10º termo vai ficar assim, 3 vezes raiz de 2, né, elevado a 9, dividido por 2 elevado a 8, né, porque eu dividi um 2. Então, isso aqui vai ser o lado do 10º quadrado, tá? Então, o lado eu encontrei. Então, a gente sabe que a área de um quadrado, a gente sabe que a área do quadrado é um lado vezes o outro, né? Então, o que eu vou fazer? Se isso aqui é um lado do quadrado, eu simplesmente vou elevar isso aqui ao quadrado. Tá? Então, eu vou mudar aqui a cor aqui. Então, vai ficar assim, ó. Então, a área vai ficar assim, 3 vezes 2 elevado a 9, tá? Tudo faz você botar esse 9 dentro da raiz aqui, né? Elevado aqui o 2 a 9. Tanto faz estar assim, como está fora, que nem esse, né? Mesma coisa. Tudo isso dividido por 2 elevado a 8, tá? Então, vai ser esse lado elevado ao quadrado. Então, quando eu fizer isso, eu vou encontrar a área do quadrado. Então, resolvendo aqui, vai ficar 9. Vai ficar 9. Esse 2 aqui eu já poderia cortar com esse, né? Então, vai ficar o que? 2 elevado a 9.
Vamos fazer devagarzinho aqui. Esse 2 aqui também vem para esse 3. E também vem para esse 2 elevado a 9, né? Então vai ficar assim. E também vem por numerador, né? Então isso aqui vai ficar elevado a 2 também. Então o que vai acontecer agora? Simplificar, né? Então eu vou simplificar esse 2 com esse 2 daqui. Que vai ficar assim. Então a área desse quadrado vai ficar o quê? 9 vezes, vou fazer aqui mais embaixo um pouquinho. Então vai ficar assim, 9 vezes 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 16. Observe que eu vou simplificar, né? Eu vou usar novamente a propriedade de potência. 2 elevado a 9, vou simplificar com 2 elevado a 16. Né? Então simplifica desse 2 com esse, vai ficar 9, e aqui vai ficar 2 elevado a 7. Então isso aqui vai ser 9 elevado a... vai ficar 9 sobre 128. Então essa aqui é a área do 10º quadrado. Então essa resposta é isso aqui.